Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Professor Cleverton Cunha aqui na área para te dar grandes dicas de direito administrativo. Você que está se preparando aí e que futuramente estará ocupando uma vaga no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, nosso querido IBAMA. Certinho? Vamos lá então, gente, vamos comentar aqui algumas questões de direito administrativo. A primeira questão diz o seguinte: a autarquia, mesmo estadual, é uma entidade da administração pública indireta que possui personalidade jurídica de direito público e que, portanto, celebra contrato administrativo. Nesse ponto, as entidades públicas não têm diferença, sendo do Estado, membro, sendo do município, sendo da União, não é verdade? Todas elas têm as mesmas características. Então, assim, a autarquia, mesmo ela fazendo parte de um Estado-membro, ela é uma entidade da administração indireta deste Estado. E ela é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, a personalidade dela é regida pelas mesmas normas que regem o Estado como um todo. E sim, ela pode celebrar contratos administrativos, assim como os entes federativos também celebram. Então, neste sentido, a questão está certíssima, né? O que é uma autarquia, gente? Pessoa jurídica de direito público criada por lei específica para a execução de atividades típicas do Estado. É o caso do IBAMA. O IBAMA é uma autarquia, certo? Então, personalidade do direito público que traz a essa entidade as mesmas prerrogativas que os entes federativos têm, ou quase todas elas, né? Criada por lei específica, ou seja, a gente não pode criar uma autarquia, né, e utilizando uma lei para tratar de 2, 3 assuntos ao mesmo tempo. Ou está falando de um outro assunto, criação de um imposto, de repente fala de uma autarquia lá pelo meio. Tem que ser uma lei específica falando sobre a autarquia. E o mais importante, por que ela é uma pessoa jurídica de direito público? Porque ela executa atividades típicas do Estado. Ou seja, ela não se dedica a atividades de natureza empresarial, de natureza econômica, né? Ela trabalha, por exemplo, com o uso do poder de polícia, como é o caso do IBAMA, com fiscalizações, com atividades administrativas burocráticas, atividades típicas do Estado. Certo? Aí a autarquia tem a autonomia administrativa, porque ela tem capacidade de autogestão, né? Ela se autogerencia, e a autonomia financeira, ou seja, ela tem dotação orçamentária própria. Né? Não que ela necessariamente gere, né, os próprios recursos, mas ela recebe recursos diretamente do ente federativo que a criou. Então, ela recebe o recurso anual e gerencia esse recurso conforme suas necessidades. E algumas autarquias têm também atividades que podem ampliar essa autonomia, né, financeira, essa capacidade dela de gerenciar os próprios recursos. Então, algumas autarquias, como universidades, por exemplo, prestam certos serviços e fazem cobrança por eles. De certo que o que realmente sustenta a entidade é o dinheiro que o ente federativo repassa no orçamento anual para ela. Ok? E elas têm capacidade específica, né? Ou seja, autarquias trabalham em áreas determinadas. As autarquias, elas não podem, por exemplo, atuar no meio ambiente e saúde pública ao mesmo tempo. Isso violaria um princípio chamado princípio da especialidade. E esse princípio determina que cada entidade pública deva executar suas ações conforme aquilo que foi repassado como competência pela lei. Se eu desviar dessa minha especialidade, eu violo esse princípio e eu posso sofrer controle vindo da administração direta, vindo do ente federativo, né? Então, a autarquia, mais do que todas as outras entidades, ela personifica essa capacidade, esse princípio da especialidade, né? Porque ela só atua em uma área determinada. Ela não pode atuar em previdência e assistência à saúde, meio ambiente, né, e serviço ou assistência social. Ela tem que se manter em uma única linha de atuação, em uma única matéria. Certinho? Então é isso. Autarquias, como o IBAMA, que é uma entidade de natureza, né, autárquica, trabalha na área do meio ambiente, capacidade específica, e que é pessoa jurídica de direito público. Certo? Então, a primeira, o item está correto. Ok? Tranquilo, né? Na prova vai arrebentar. Segunda,
A vedação de constituição de empresa pública com finalidade genérica está em consonância com o princípio da especialidade, que eu acabei de te explicar ainda há pouco, né? O princípio da especialidade é aquele que diz assim, olha, cada um no seu cada qual, né? Então, cada entidade pública trabalha dentro de área determinada pela lei, inclusive, que participa de sua criação. Então, eu não posso criar uma empresa pública genérica, uma empresa pública cuja área de atuação esteja em aberto, que ela pode atuar em qualquer área, qualquer atividade. Mesmo a empresa pública não sendo tão presa quanto a autarquia, porque a autarquia, como eu te disse ainda há pouco, é a personificação desse princípio da especialidade, que ela só atua em uma área, né? Mesmo ela não sendo tão presa à especialidade, mas ela também precisa obedecer a esse princípio. Uma empresa pública pode trabalhar em dois ramos diferentes, né? Como, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Caixa Econômica, que é uma empresa pública, né? O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, mas nesse caso o princípio é o mesmo. Aí eu pego Caixa Econômica, ela tem serviços bancários, ela tem serviços de seguro, ela tem serviços de financiamento, né? Ela pode atuar em áreas diversificadas, mas ainda assim, cada uma dessas áreas nas quais ela atua são áreas previstas em lei. Foi a lei que a autorizou a atuar dessa maneira. Então, sim, né, eu não posso criar uma empresa pública com finalidade genérica, ou seja, sem matéria, sem área de atuação definida, né, por conta do princípio da especialidade. Né? É esse princípio que impede que qualquer entidade pública, incluindo as empresas estatais, atuem de maneira genérica, sem se direcionar para um determinado fim, né? Para uma área específica. Então, olha o que diz o princípio da especialidade. Toda entidade pública destina-se a um fim específico previsto em lei, né? Então, eu só posso fazer aquilo que a lei me permitiu. Não posso criar uma entidade com a natureza genérica de formas que ela possa atuar em qualquer área do mercado, né? Só pode ser naquelas áreas determinadas previstas pela legislação. E se eu quiser expandir a atuação dessa empresa, eu vou precisar que a lei me autorize. Certo? Então, nesse ponto, ela é diferente de uma empresa privada, né? Então, a segunda item, corretinho, certinho também. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um item aqui, a terceira. A desconcentração administrativa caracteriza-se pela divisão de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica de direito público. O que é desconcentração administrativa? É uma técnica de distribuição de competências. O que é competência? Atribuição, atividade, né? É a tua função. Se eu sou um técnico ambiental lá do IBAMA, quais são as minhas competências? Então eu pego a descrição dos cargos, né? E eu vejo quais são as atividades que ficam sob a minha responsabilidade. As atividades, inclusive, as quais eu tenho habilitação legal para executar. Então, eu vou fazer fiscalização, eu vou autuar uma empresa sendo um técnico ambiental? Não, porque não é minha área de competência, né? Então, eu faço aquilo que a lei me autoriza a fazer, aquelas funções são a minha competência. Então, quando a gente fala de desconcentração, é uma técnica de distribuição de competências, a gente está querendo dizer que é uma forma que a lei encontra, né, de distribuir, de entregar as competências para os agentes, órgãos e entidades. E no que consiste essa técnica de desconcentração? Ela consiste, pessoal, na distribuição das competências no âmbito de uma mesma pessoa, tá? Então, imagina, por exemplo, que o ente federativo, como a União, que tem diversas áreas de competência, diversas matérias de competência, ela precisa executar todas essas atividades que a Constituição lhe entregou, né? A União é uma pessoa jurídica de direito público interno, né? Aí a União desconcentra suas tarefas e cria departamentos que nós conhecemos como órgãos públicos, tá? Então, a União, ela cria esses órgãos através dessa técnica de desconcentração. Agora, observa aqui, ó. Quando a gente fala dessa desconcentração, quantas pessoas jurídicas estão envolvidas nesse processo? Uma, né? Porque a desconcentração é uma distribuição interna, é no âmbito da mesma pessoa jurídica, né? Aí nós estamos falando de desconcentrar. Portanto, o que é desconcentrar?
distribuir as competências entre órgãos que pertençam a uma mesma pessoa jurídica. Certinho esse item 3. É como se você tivesse uma casa e cada morador dessa casa tivesse uma tarefa. Um lava roupa, né? O outro lava louça, o outro cozinha, o outro limpa a casa. Eu estou distribuindo as competências entre pessoas que funcionam dentro da mesma estrutura, dentro da mesma pessoa. Só que no caso aqui, órgãos não são pessoas, né? Nem físicas, nem jurídicas. Órgãos são só departamentos, setores. É como se a administração fosse uma grande loja de departamentos, pessoal, né? Em que a gente encontra aquela pessoa jurídica que vende material de limpeza, de escritório, cama, mesa e banho. Cada departamento é responsável por uma comercialização. Então, assim funcionam os entes federativos. No caso da União, o Ministério da Saúde, da Educação, da Economia, do Meio Ambiente, né? E assim por diante. Certo? Então, a gente tem aqui a distribuição interna de competências, chama-se desconcentração administrativa. Então, falou em distribuir, dividir competências na mesma pessoa, aí a gente está falando de desconcentrar. Então, esse item está certo. Desconcentração é distribuição interna de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. E quais os critérios eu uso para fazer essa desconcentração? A desconcentração se baseia na matéria. O que é a matéria? Né? O assunto. Por isso que eu te falei agora, existe o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia. Saúde, educação, meio ambiente, economia, são matérias, são assuntos que são entregues para a execução das atividades através desses órgãos, né? Aí outro critério de distribuição de competências, de desconcentração, é o território, né? A gente pensa, Ministério da Saúde, o órgão central, funciona em Brasília, lá na esplanada dos ministérios. Mas a gente tem representações do Ministério da Saúde espalhadas nos estados. A gente tem, por exemplo, né, uma coordenação regional do Ministério da Saúde no estado do Pará, no estado do Acre, do Amapá, São Paulo. A gente vai criando, conforme o território, a gente vai espalhando esse órgão, né? A gente vai distribuindo dentro desse território, tá? E a gente tem o critério da hierarquia. A gente distribui competências por hierarquia. Quanto mais complexa é a atividade, maior é o grau hierárquico de quem vai executá-la. Então, a gente tem a divisão de competências operacionais, intermediárias, de gestão superior, né? A gente vai criando uma pirâmide e criando escalonamentos, de acordo com o grau de complexidade, de exigência de conhecimento técnico para cada um dos participantes da administração. Então, a gente diz que a desconcentração se baseia na matéria, que é o assunto, no território, né? E na hierarquia, tá? Então, eu tenho o Ministério da Saúde, matéria, Coordenação Regional do Pará, território, né? Ah, o fulano de tal é o coordenador regional, é a hierarquia, ele está acima dos outros, ele tem competências mais complexas que os demais. Certinho? Então, o item 3, correto também. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos respirar, vamos continuar. Quarta questão. Os órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual, razão porque devem necessariamente ser representados em juízo pela pessoa jurídica a qual é vinculado. Aí, olha só, gente, o órgão público, ele realmente não é uma pessoa jurídica. Isso aqui está correto. Como eu acabei de falar no meu exemplo, né? Eu distribuo as competências entre os integrantes de uma casa, ali são pessoas, mas quando são órgãos não são pessoas. São departamentos, setores. Eles não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é, por exemplo, o ente federativo, onde esses órgãos se encontram, né? E, em regra, eles não têm mesmo capacidade processual, né? Então, em regra, está correta essa primeira sentença. Os órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual. Você não processa o Ministério, você processa a União. Você não processa a Secretaria de Saúde, você processa o município ou o estado onde essa secretaria se encontra. Em regra é assim. O problema é que ele diz assim, razão porque devem necessariamente ser representados em juízo pela pessoa jurídica ao qual é vinculado. Na verdade, gente, não é necessariamente, porque nós temos exceções, tá? Normalmente, os órgãos independentes,
eles têm o poder de defender suas próprias prerrogativas. Vamos imaginar, por exemplo, que a presidência da República invada uma competência, uma prerrogativa do Congresso Nacional. O Congresso poderá impetrar o mandado de segurança contra aquele ato da presidência. Então, o Congresso terá, nesse caso, defendendo a sua prerrogativa, ele vai ter a capacidade processual especial. Tá? A gente tem, inclusive, jurisprudência, falando a respeito de câmaras de vereadores nos municípios, que elas não têm capacidade processual regular, a não ser que seja para defender as próprias prerrogativas. Um prefeito, por exemplo, que por ação ou omissão atrapalha a atividade da Câmara, ela pode impetrar mandado de segurança. Tá, gente? Então, não é necessariamente, porque admite-se algumas exceções, em que os órgãos estarão se representando a si mesmos em juízo. Tá? Então, a gente pode dizer, embora os órgãos públicos não possuam personalidade jurídica, alguns possuem a capacidade processual especial, Capacidade processual especial, não é regular, não é ordinária, não é comum, Também o CESP gosta muito disso, gente, usar essa expressão aqui, personalidade judiciária, que parece muito com personalidade jurídica. Aí o cara diz, o órgão pode ter personalidade judiciária, a pessoa já acha que está errado, porque o órgão não pode ter personalidade judiciária. Ele não tem personalidade jurídica. Cuidado com isso, tá? Mas, às vezes, ele apresenta, sim, personalidade judiciária. Como no exemplo que eu te dei. O órgão independente que impetra o mandado de segurança para defender suas próprias prerrogativas. Ou órgãos que recebem esse benefício diretamente da lei. Por exemplo, gente, órgãos de defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que eles podem, mesmo despersonalizados, eles podem defender questões coletivas em juízo. Tá? Então, o órgão de defesa do consumidor teria a capacidade processual para ingressar com uma ação civil pública e defender questões coletivas do consumidor. Ele, o próprio órgão, como, por exemplo, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, que funciona dentro da Administração Pública Federal. Tá? Então, assim, não se pode dizer necessariamente, Por quê? Porque, em alguns casos, eles possuem, sim, essa personalidade judiciária ou capacidade processual especial. Certo? Mas sim, gente, em regra, o órgão público não tem personalidade e como ele não tem personalidade, ele realmente não terá capacidade processual. Certinho? Só que quando eu fecho usando necessariamente, exclusivamente, a gente já coloca a barba de molho e já vai lendo aquela questão com mais atenção. Ok? Então, vamos lá para a quinta questão. Determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estatal estadual, com personalidade jurídica de direito privado e capital integralmente público, observem que é uma empresa estadual, determinou ao agente de polícia a realização de uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de 30 dias. E, resignado, o agente ajuizou o mandado de segurança contra o ato sancionador. Ele segue dizendo, considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir. O crime foi cometido em uma sociedade de economia mista, entidade da administração pública indireta. Errado. Por que errado, gente? O que é que ele falou aqui? Que o crime foi cometido numa empresa estadual com o capital integralmente público. Então, a partir do momento que ele diz que o capital, ou seja, o dinheiro que foi usado para compor aquela empresa é 100% público, ela é uma empresa pública. Tá? Então, é aqui a diferença. Personalidade de direito privado, isso aí tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista tem. Mas como é uma empresa pública, porque o capital dela é 100% público. Então, está errado aqui. Faz parte da administração indireta, sim, mas não é uma sociedade de economia mista. É uma empresa pública. Olha só as diferenças aqui entre ambas as empresas estatais. Uma sociedade de economia mista,
tem o capital público com maioria, e diga-se de passagem, tá, gente? Essa maioria aqui são as ações com direito a voto, porque sociedades de economia mista contam com ações que a gente chama de ações preferenciais, que elas não dão direito a voto. A gente precisa das ações que dão direito a voto, né? Que são as ações ordinárias, as ações comuns, certo? Então, a maioria do capital votante pertence ao poder público. E tem a participação do particular, que pode também se tornar sócio e investir nessa empresa. Aí seria uma sociedade de economia mista, mas a informação do comando foi que era uma empresa estatal de capital integralmente público. Então, nesse caso, só pode ser uma EP, uma empresa pública. Tá? Então, mata por aqui. Mas o que mais é diferente? A forma jurídica. Toda sociedade de economia mista necessariamente é uma sociedade anônima, é uma SA. É uma forma específica, né, de empresa. Tá? Já a empresa pública, ela pode ter qualquer forma admitida no direito. Então, a sociedade de economia mista é uma SA e a empresa pública, qualquer forma admitida no direito. Outras diferenças que já não se encontram no âmbito de todas as esferas, mas sim na esfera federal, né? A sociedade de economia mista, mesmo ela sendo federal, o foro de competência de julgamento da justiça é a justiça estadual, tá? Ou a justiça do Distrito Federal, se for o caso, né? Mas ela não tem prerrogativa de foro na justiça federal. Pode ser o Banco do Brasil, que é a sociedade de economia mista federal. A gente vai processar e ele processará no âmbito da justiça comum, da justiça estadual comum. Agora, quando é uma empresa pública, como a Caixa Econômica ou o Correio, aí é a Justiça Federal. Tá? Então, quando a empresa pública é federal, o foro competente para julgamento de suas causas será a Justiça Federal. Diferente da sociedade de economia mista. Mesmo federal, é a Justiça Estadual. Tá? Lembrando também, claro, que essa diferença não se aplica para causas trabalhistas. Causas trabalhistas, normalmente, na Justiça do Trabalho. Tá? E a Polícia Civil. Polícia Civil que investigará o crime cometido, né, contra a sociedade de economia mista, mesmo que ela seja federal, como o Banco do Brasil. E no caso de uma empresa pública, como a Caixa Econômica, já é a Polícia Federal que faz a investigação. Tá? Então, gente, essa diferença de competência da polícia e da justiça só no caso da União, em que a sociedade de economia mista terá foro na justiça estadual, enquanto a federal, né, empresa pública, terá o foro na justiça federal. E as polícias também, para uma civil, para outra federal. Então, as diferenças de capital e forma você encontra em qualquer uma, né, esfera. Federal, estadual, municipal, distrital. Mas essas diferenças de competência do Poder Judiciário e da Polícia, só no âmbito federal. Mas é aqui que elas se diferenciam, tá, gente? Então, aqui o erro é porque o crime não foi cometido numa sociedade de economia mista, já que o capital era integralmente público, o crime foi cometido numa empresa pública. Certinho? Então, errado aqui o nosso item 5. Beleza? Aí a sexta questão diz assim: a Constituição Federal exige lei específica para a criação de subsidiária de uma sociedade de economia mista. Aí olha só, gente, a Constituição diz que, mediante lei específica, será autorizada a criação da sociedade de economia mista. Depois ela diz que a gente também precisa de lei para a criação de subsidiárias. O que é uma subsidiária, né? Uma subsidiária, gente, é uma empresa menor criada pela empresa matriz para complementar seu ciclo de produção. Por exemplo, eu sou o Banco do Brasil e eu preciso de alguém que me preste serviços de informática. Então, eu, Banco do Brasil, crio a Cobra Tecnologia, que é uma empresa estatal também, subsidiária do Banco do Brasil. Tá? Então, para criar a empresa matriz, nós precisamos realmente de uma lei específica. Tá? Mas para criar a subsidiária, a autorização em lei pode ser uma autorização genérica. Assim tem decidido o STF, né? A doutrina também e etc. Ou seja, gente, se eu vou criar uma empresa matriz, tem que ser uma lei específica autorizando. Se eu vou criar uma subsidiária, basta
a lei que criou a empresa matriz deixar uma autorização genérica lá, dizendo assim, olha, a empresa X pode criar subsidiárias. Entende a diferença? Para criar a matriz, eu vou ter que ter a lei dizendo, fica autorizada a União Federal a criar a empresa X. Tem que ter uma lei específica falando da criação dessa empresa. Já as subsidiárias, pode ser na mesma lei, um parágrafo abaixo, dizendo assim, a empresa X fica autorizada a criação de empresas subsidiárias. Então, para cada subsidiária criada, tem uma lei específica diferente? Não. Para cada empresa subsidiária criada, a gente teve uma autorização só, que é uma autorização genérica. Portanto, pessoal, a questão está errada, né? Está errada. Que olha o que ele diz aqui, né? No artigo 37. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, que são as subsidiárias de sociedades de economia mista e empresas públicas, assim como a participação de qualquer delas na empresa privada. Ah, Tom, mas tu não disseste que, né, não precisa ser genérica, não precisa ser específica, tem que ser genérica, mas ele diz aqui em cada caso, né? Gente, mas o STF já decidiu, isso daí cai em prova normal e tranquilamente, que não há necessidade de você ter a lei específica para cada subsidiária, tá? É preciso que a lei autorize em cada caso, ou seja, para que a lei autorize em cada sociedade de economia mista, em cada empresa pública, que elas possam criar suas subsidiárias. Mas não se está dizendo que cada subsidiária criada é uma lei específica, tá, gente? Então, tanto que ele nem usa o termo específico aqui, né? Ele só diz depende de autorização legislativa, em nenhum momento ele diz que diz específica. Em cada caso, a criação de subsidiárias. Ou seja, para o Banco do Brasil criar subsidiárias, ele teve que ter uma autorização em lei. Para a Caixa Econômica criar, eu tive que ter uma autorização em lei. Então, em cada empresa estatal, precisa-se de uma autorização em lei. Tá? Então, o item está errado. Porque qual é o erro? Lei específica. A CF exige a autorização em lei, mas ela não diz em lei específica. Ok? Então, a sexta está errada. Tá? E, gente, parando aqui rapidinho na nossa correção, para te informar que nós temos o curso completaço nesse esquema aqui, todas as disciplinas para quem está se preparando aí para o IBAMA, o cargo técnico ambiental, aí no nosso site, na nossa plataforma, na loja do concurseiro. São 1000 questões esquematizadas, tá? Nesse mesmo estilo que a gente está falando aqui. O investimento é só R$120, dá para pagar parcelado, tem toda uma condição para que todo mundo possa adquirir e se preparar junto com a gente, tá bom? Então vamos lá pegar essas 1000 questões, com certeza dentro dessas 1000 já haverá alguma questão da prova, certo? Para a gente poder se preparar e arrebentar e buscar essa vaga, ok? Então, vamos adiante aqui e vai lá no www.lojadoconcurseiro.com.br para fazer a aquisição desse produto completaço para a tua preparação. Beleza? Então vamos lá, gente. Sétima. É a natureza de que se reveste a entidade e não sua finalidade que a classifica como integrante da administração indireta. Né? Aqui o que é que ele está querendo dizer? Que não importa, certo, o que a entidade faz, mas o que importa é a natureza dela, né, que determina sendo ela integrante da administração indireta. Certo ou errado? Certíssimo, né? Porque é da natureza que se reveste a entidade, não a sua finalidade. Na administração indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, certo? E que, sendo pessoas jurídicas, fazem parte da administração indireta. Esse é o raciocínio. Não importa, gente, se é uma prestadora de serviço público, se é uma exploradora de atividade econômica, se é alguém que trabalha com área típica do Estado, né? Então, a questão é, a finalidade dela não determina que ela é da administração indireta, mas sim a sua natureza, ou seja, a natureza de entidade pública, né? É isso que define, é isso que determina. Sendo uma entidade, sendo uma pessoa jurídica, tendo sido ela criada pelo Estado, então a gente tem ela como integrante da administração indireta. Então, o que importa é se é uma autarquia,
se é uma fundação, se é uma sociedade de economia mista ou se é uma empresa pública. Não importa o que ela faz. Qual é a natureza dessa entidade? É uma autarquia? Então é a administração indireta. É uma fundação? Então é a administração indireta. É sociedade de economia mista? É empresa pública? Então é a administração indireta. Então, como ele diz, a natureza que tem a entidade e não a finalidade dela. Porque aqui tem gente que vai trabalhar com atividade empresarial, tem gente que vai trabalhar com atividade de poder de polícia, tipicamente estatal. Tá? Então, sendo autarquia, fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública, você tem a entidade da administração indireta. Cleverton, por que está aparecendo 2 vezes aqui a fundação? Porque algumas fundações são pessoas jurídicas de direito público, outras são pessoas jurídicas de direito privado. As fundações públicas têm essa natureza. Elas podem ser de uma natureza ou de outra, né? Mas são fundações. Então, sendo fundação, sendo autarquia, sendo empresa estatal, faz parte da administração indireta. Beleza? Então, a 7ª, corretinho, certíssima. E falando na galera da indireta, né? Olha o que me diz aqui a 8ª questão. As agências reguladoras exercem atribuições submetidas ao poder hierárquico em face dos órgãos da administração direta. Trocando em miúdos, aí está dizendo que uma agência reguladora que tem a natureza... Qual é a natureza dessa entidade? O que é uma agência reguladora? Ela é uma autarquia. Então, ele está dizendo aqui que uma autarquia é subordinada à administração direta. E esse é um mantra que eu repito sempre com os meus alunos. Não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Não existe hierarquia entre a administração direta e a indireta. Não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Beleza? Existe uma vinculação, mas não baseada no poder hierárquico. Então, o IBAMA, por exemplo, gente, o IBAMA não é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Ele é vinculado, supervisionado, porque ele atua na mesma área que o Ministério do Meio Ambiente, mas ele não é, de forma nenhuma, subordinado. Então, isso aqui é uma questão muito comum de ser perguntada e sempre, quando disser que a entidade da administração indireta é subordinada, é vinculada ao poder hierárquico e etc., vai dar errado. Né? O vínculo que existe entre as entidades da indireta pode ser chamado de, e a administração direta pode ser chamado de várias formas, né? Entidades da administração indireta são vinculadas, tuteladas, né, submetidas à supervisão ministerial, porque no caso do IBAMA, quem supervisiona o IBAMA? O Ministério do Meio Ambiente. Né? São submetidas ao controle finalístico. Isso aqui tudo é sinônimo, tá, gente? Entidade é vinculada, é tutelada, é supervisionada, se submete ao controle finalístico, mas em nenhum momento ela é subordinada. Ela não tem subordinação. Ah, e qual é a diferença? A diferença, gente, é que o papel do supervisor é só acompanhar a atividade daquela entidade, certo? E ao acompanhar aquela atividade, eventualmente interferir, caso haja um desvio na especialidade da entidade. Por exemplo, o IBAMA trabalha no meio ambiente. Se de repente o IBAMA começa a executar ações específicas da área de energia elétrica, né, aí ele já está violando a sua especialidade, se desviando de sua especialidade. Então, sendo assim, né, o IBAMA sofreria uma intervenção eventual do Ministério do Meio Ambiente. Por isso que essa ligação também é chamada de controle finalístico, porque o supervisor acompanha a atividade da entidade para ver se ela não está desviando da sua finalidade. Tá? Então, é uma tutela, uma supervisão, uma vinculação, né? Que na administração federal a gente chama de supervisão ministerial, porque são os ministérios, como eu estou dando o exemplo do IBAMA. FUNASA, que é uma fundação pública da área da saúde. Quem é o Ministério Supervisor? O Ministério da Saúde. As universidades e os institutos federais de educação e de ensino superior, né? São supervisionados pelo Ministério da Educação. Tá? Então, cada entidade é vinculada ao órgão. É o mesmo órgão que trabalha na sua área. Então, se eu sou da educação, sou do Ministério da Educação, da Saúde, e assim por diante. Tá, gente? Mas não esqueçam, não é subordinação,
é uma vinculação, uma tutela, uma supervisão, controle finalístico, mas nunca hierarquia. Beleza? Então a oitava está errada. Certo? Aí a nona. A administração pública direta é constituída pelos órgãos e entidades regidos por normas de direito público, como, por exemplo, as autarquias. A administração direta, né, ela é composta, como, por exemplo, por autarquias. A gente acabou de ver a composição da administração indireta, né? Quem é a indireta? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. São as chamadas entidades administrativas, né? Ou entidades públicas. Pessoas jurídicas criadas pelo Estado. E a administração direta, que é o que ele está dizendo aqui, é o conjunto de órgãos, né? É o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas ou entes federativos, né? Os órgãos de dentro dos entes federativos, dentro da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, a administração direta é constituída pelos órgãos, né? Mas não como, por exemplo, a autarquia, porque a autarquia não é órgão, a autarquia é entidade. E qual é a diferença, Cleverton? A diferença é que uma entidade é uma unidade administrativa com personalidade jurídica própria, enquanto o órgão é um centro despersonalizado de competências. Todo mundo da administração indireta é entidade, ou seja, é pessoa jurídica, né? É a isso que se refere a expressão entidade pública, entidade administrativa. Enquanto que os órgãos não têm personalidade própria. Beleza? Tranquilo? Então é isso aqui na nona, está errado. Ok? Respira. Vamos fazer a décima? Dá tempo? Vamos lá. Décima questão. Os servidores das autarquias sujeitam-se ao regime jurídico único da entidade matriz. Até o presente momento, sim, isto é, correto. O que é que diz o artigo 39, né? Que os entes federativos devem instituir, cada um dentro de sua competência, o regime jurídico único e o plano de carreira para os servidores de onde? Da administração direta, dos órgãos públicos, né? A galera é estatutária, das autarquias e das fundações públicas. Então, o servidor de autarquia é o que a gente chama de servidor estatutário. Por que servidor estatutário? Porque ele é ligado a um estatuto. Qual é o estatuto dele? O RJU. Tá? Ele é ocupante de cargo público. Então, se é uma autarquia da União, como o IBAMA, os servidores são submetidos a qual estatuto? 8.112, o RJU federal. Beleza? Então, servidor da autarquia se sujeita ao RJU da entidade matriz. Certíssimo, são servidores estatutários. Tranquilidade? Fácil, né? Na prova não pode errar. Aí a 11ª diz assim: as autarquias não gozam das mesmas prerrogativas processuais outorgadas à Fazenda Pública. Prerrogativas são privilégios, né? Então, litigar com uma pessoa jurídica de direito público não é a mesma coisa que litigar com um particular. Ou seja, se você está num processo envolvendo um particular ou envolvendo, né, uma pessoa jurídica de direito público, as regras mudam, elas são diferentes. Porque quem é de direito público tem prerrogativa processual. Portanto, gente, a autarquia goza das mesmas prerrogativas outorgadas à Fazenda Pública. O que é Fazenda Pública? Fazenda Pública é uma expressão que a gente herdou de Portugal, que se refere ao conjunto das riquezas do Estado. Então, a Fazenda Pública, como nós entendemos aqui, é o conjunto de todas as pessoas jurídicas de direito público, incluindo as autarquias. Então, gente, se a autarquia faz parte da Fazenda Pública, é claro que ela tem as mesmas prerrogativas processuais que as outras integrantes. As mesmas prerrogativas que teriam a União, os estados, o DF, os municípios e algumas fundações. Tá? Então, portanto, elas têm sim essas prerrogativas processuais. Como assim prerrogativa processual? Se você está num processo judicial contra elas, as regras são diferentes.
Quais são essas prerrogativas? Olha, tem várias, mas tem duas que em geral aparecem em prova, né, que são as principais. Prazos em dobro. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 dias para uma manifestação, ela tem 20. Todos os prazos da autarquia são dobrados. Cuidado para questões desatualizadas. Nós já tivemos prazos em dobro, prazos em quádruplo. Isso hoje mudou, nós só temos prazos em dobro. Tá? E outra prerrogativa, que é o chamado duplo grau obrigatório de jurisdição. Ou seja, se a autarquia perder, automaticamente a gente tem que levar para a próxima instância de julgamento. Isso aqui, gente, o duplo grau obrigatório de jurisdição também é chamado de remessa de ofício, né? Revisão de ofício. Isso aqui, para simplificar, é um recurso automático. Então, o juiz proferiu a decisão contra a autarquia, ele mesmo manda para o próximo julgador, para os desembargadores, para revisarem a decisão dele, se for o caso. Sempre se aplica? Não, nem sempre. Porque existem situações em que a gente realmente não tem esse duplo grau obrigatório. É como se diz aqui, exceto causas com a jurisprudência firmada. Ou seja, gente, já é uma causa batida, que a gente já discutiu e rediscutiu várias vezes, né? Tem até súmula vinculante, né? Pode ser até, inclusive, entendimentos administrativos. É alguma coisa que já está decidido, né? Que a gente já tem um entendimento firmado. E é um valor menor que 100 salários mínimos no município, 500 salários mínimos nos estados e no Distrito Federal, e menor que 1.000 salários na União. Se for um valor abaixo disso aí, a gente também não tem o duplo grau obrigatório de jurisdição, certo? Então não tem recurso, né? Quando os valores estão dentro desse limite. Não é que não tenha recurso, certo? É que simplesmente o recurso não é obrigatório. Se vou recorrer ou não, vai depender do procurador, do advogado da entidade, tá? Então, tirando os casos com a jurisprudência firmada e com os valores dentro desse limite, a autarquia tem sim esse duplo grau obrigatório de jurisdição, tá? Faz parte das prerrogativas dela. Certinho? Aí a 12. Os Estados-membros, os municípios e o DF são pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado, sendo dotados de soberania, autonomia política, financeira e administrativa. Os entes federativos não têm soberania, gente. Dentro da doutrina, a gente tem uma grande discussão, porque tem gente que acha que a União tem soberania, outras pessoas dizem que não. Quem tem soberania é o Estado, a República Federativa do Brasil, né? Mas, com certeza, Estado-membro, município e Distrito Federal não tem soberania. Porque eles não podem, por exemplo, resolver se dividir, se separar da federação, né? Então, isso aí já demonstra que eles não têm soberania, ou seja, independência total. A soberania é do Estado como um todo. Mas tem sim autonomia política, administrativa e financeira. Tem suas próprias leis, né? Suas próprias normas, desde que não firam as normas federais, a Constituição. Administram seus recursos, captam seus próprios recursos financeiros, enfim. Então, tudo certo. Só não tem soberania. Não são dotados de soberania. Beleza? Então, 12 é errado. Aí a 13 diz assim: o Estado, querendo explorar determinada atividade econômica, pode constituir uma sociedade de economia mista. Sim, ou uma empresa pública. Porque se eu quero explorar uma atividade de natureza econômica, o caminho é criar uma empresa estatal, né? Olha o que diz aí o artigo 173 da Constituição. Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de uma atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária a segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Aí, logo em seguida, o artigo diz: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização. Ou seja, através de quem que o Estado vai executar essas atividades econômicas? Através das sociedades de economia mista, né, e das empresas públicas. Tá? Então, se é para explorar atividade econômica, sociedade de economia mista ou empresa pública. Então, 13, certíssimo. Aí a 14 diz assim: as empresas públicas detêm personalidade jurídica de direito público. Errado, pessoal. Isso é uma pegadinha clássica, né? Empresa pública não é pessoa jurídica de direito público. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Toda empresa pública, toda sociedade de economia mista
são pessoas jurídicas de direito privado. Ah, mas não tem aquela história de 100% público? O capital, o dinheiro que é usado para criar, para compor a empresa, é 100% público, não a sua personalidade. Tá? Então, assim, quem é de direito privado na administração indireta? Sociedade de economia mista, empresas públicas e algumas fundações. E de direito público? Algumas fundações e sempre as autarquias. Então, assim como a autarquia é sempre de direito público, a sociedade de economia mista e a empresa pública são sempre de direito privado, tá, gente? Não confunda capital com personalidade jurídica, são coisas diferentes. Isso é clássico, o CESP ama, né? CESP, SEBRASP, amam esta pergunta, esta pegadinha aqui. Então, não vai cair, certo? Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, certo? Regidas, em sua maioria, pelas normas que regem o particular. E a 15 que diz, a descentralização administrativa dos princípios que regem a administração pública pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais. Aí o que é que ele está dizendo aqui? Que se eu descentralizei, eu estou criando pessoas jurídicas para o exercício das funções estatais. Certíssimo. O que é descentralizar? Diferente de desconcentrar, que é distribuir dentro da mesma pessoa, descentralizar é retirar de uma pessoa e passar para outra. Por isso que ele diz que pressupõe a criação de uma entidade com personalidade própria. Né? A descentralização pode acontecer de duas maneiras, gente. Por outorga ou por delegação. Por outorga, que também se conhece como descentralização de serviços ou descentralização técnica, é aquela que cria a administração indireta. Né? Eu transfiro a execução e a titularidade de um serviço público por um prazo indeterminado, que eu não sei quanto tempo vai existir aquela entidade, para a galera da administração indireta, autarquias, fundações e empresas estatais. A descentralização por delegação, também conhecida como descentralização por colaboração, é a privatização. Transfere somente a execução do serviço para o particular. E olha, é por tempo determinado. Por que por tempo determinado? Porque é através de contratos administrativos. A concessão e a permissão, e não existe contrato administrativo por prazo indeterminado, né? Ou a autorização, que é um ato unilateral, mas é exceção, é só em emergência que a gente faz uma autorização para o particular executar aquele serviço numa situação emergencial, tá? Então, gente, a descentralização é quando eu tiro de uma pessoa e passo para outra. Olha só, na desconcentração, lembra que eu fiz o quadradinho lá? Eu distribuí dentro da mesma pessoa, né? Na descentralização, eu tiro dessa pessoa e passo para outra. É isso que é descentralizar. Tá? Naquele meu exemplo, na desconcentração, a galera que faz o serviço mora na mesma casa. Na descentralização, bora pegar a roupa para lavar e mandar para uma empresa, para uma lavanderia? Então, bora descentralizar esse serviço. Entende? Desconcentrar é dentro da mesma pessoa, descentralizar passa para outra pessoa. Essa outra pessoa para quem eu passei pode ser uma entidade que o próprio Estado criou ou pode ser um particular. A gente privatiza. Então, certinho sim, a descentralização, né, quando é um dos princípios da administração pública, pressupõe a criação dessas entidades com personalidade própria. Tá? Porque aqui ele está falando da descentralização como princípio, então ele está falando basicamente da administração indireta, né? Embora exista também a descentralização para o particular. Certo? Mas enquanto um princípio, a gente está descentralizando e criando entidades públicas. Então, aqui é a 15ª, certinho. Então, olha, não te esquece, está curtindo esse esquema aí de comentários e etc., tudo esquematizado? 1000 questões para não deixar passar nada. Todas as disciplinas, www.lojadoconcurseiro.com.br, R$120 com pagamento facilitado. Certinho, gente? Vale a pena esse investimento para quando você estiver lá no IBAMA, lindamente trabalhando como técnico, lembrar que resolveu essas 1000 questões. Tranquilo, queridos? Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo seja útil na sua preparação e eu te espero lá na plataforma para a aquisição desse nosso preparatório. Certinho? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.